cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Erich Maria Remarque, que foi um escritor nascido em Osnabrück, na Alemanha, em 1898 e falecido em Locarno, na Suíça, em 1970. A sua grande obra-prima é o romance A Oeste, Nada de Novo. Erich Maria Remarque, cujo nome verdadeiro era Erich Paul Remarque, com capa, nasceu no seio de uma família católica alemã em 22 de julho de 1898, em Osnabrück, na Alemanha. Era o segundo dos 4 filhos de Peter Franz Remarque e Ana Maria Remarque. O pai tinha a profissão de encadernador. A família era pobre e mudou-se pelo menos 11 vezes durante a infância de Remarque. Foi educado em colégios católicos e começou a escrever livros aos 16 ou 17 anos. Mais tarde, quando quis adotar um pseudónimo literário, Erich afrancesou o seu sobrenome para Remarque, com Q-U-E, em vez do K, porque os seus antepassados tinham vindo lá de França. Também trocou o Paul por Maria, em homenagem à sua mãe. Ficou, portanto, Erich Maria Remarque. Remarque frequentou a Universidade de Münster e planeava fazer uma carreira como professor do ensino básico. Em 1916, com 18 anos, foi convocado para o exército e treinou no campo de Caprivi-Casernes. Depois da recruta, passou à reserva para poder continuar os estudos. Mas, depois de reprovar no exame, foi enviado em julho de 1917 para a Frente Ocidental, na Flandres, como soldado. Por essa altura, faleceu a sua mãe. No final de julho desse ano, de 1917, foi ferido por estilhaços no braço e na perna e por um tiro no pescoço. Internado num hospital militar, em Duisberg, após uma primeira fase de recuperação, começou a trabalhar em tarefas administrativas no hospital. Em outubro de 1918, regressou a Osnabrück, onde passou a treinar recrutas para serem enviados para a guerra, que nessa altura já estava prestes a terminar. Apesar do fim da guerra em 11 de novembro de 1918, ele só foi dispensado do exército em janeiro de 1919. Enquanto se recuperava no hospital, o Remarque trabalhou no seu primeiro romance, que se chamou Die Traumbrüder, que em português significa O Quarto dos Sonhos, que foi publicado em 1920 com o nome de Erich Remarque, Remarque ainda com capa, que passou despercebido, embora já apontasse a sua atitude cosmopolita. Após a saída do serviço militar e depois de um breve período como professor, o Remarque decidiu abandonar a sua profissão e então sustentou-se com uma série de empregos enquanto continuava a escrever. Trabalhou como bibliotecário, vendedor, homem de negócios e até piloto de corridas. Em 1922 obteve então um trabalho permanente como editor na revista Eco Continental e mudou-se para Hannover. Em 1925 mudou-se novamente, desta vez para Berlim, para trabalhar na revista Sporting Bild, que em português significaria Desporto em Imagens. Em 1925, o Remarque casou pela primeira vez com a atriz Ilse Jeanne Zambouilly, também conhecida como Ilse Jutta Zambona. O casamento foi tempestuoso e infiel de ambos os lados e divorciaram-se no ano de 1930. Durante a década de 1930, o Remarque manteve relações amorosas com atrizes, com a austríaca Edith Lamar, com a mexicana Dolores del Rio e com a alemã Marlene Dietrich. Em 1929, o Remarque publicou o seu trabalho mais famoso, Im Westen nicht Neues. Está traduzido em Portugal para A Oeste Nada de Novo e no Brasil para Nada de Novo no Fronte. Esse já foi publicado então com o pseudónimo de Erich Maria Remarque, com o Q-U-E.
portanto, pela primeira vez. O imenso sucesso deste romance determinou a carreira do Remarque como autor. A versão cinematográfica do livro no ano de 1930 foi um enorme sucesso de bilheteira e ganhou vários Oscars. Então, O Oeste, Nada de Novo, é um romance que se enquadra na classe de ficção anti-guerra e antimilitarista que cresceu rapidamente na Alemanha no final da década de 1920. Este tipo de romances são livros caracterizados por um estilo muitas vezes conversacional, semelhante ao de uma reportagem de jornal ou de revista. O próprio Remarque, a 24 de agosto de 1918, no diário que ele escreveu durante a estadia lá no hospital de Duisburg, quase no final da guerra, definiu a sua atitude como uma luta contra a ameaça da militarização da juventude, contra o militarismo em qualquer dos seus excessos. Viria mais tarde a reforçar esta opinião em várias entrevistas, ao declarar que era uma pessoa apolítica. Sentia mesmo uma profunda antipatia por qualquer tipo de nacionalismo. O Remarque continuou a escrever então livros deste género, que refutavam a luta armada, mas os seus romances descreviam a guerra e o pós-guerra numa linguagem simples e emotiva. Então, o primeiro destes seus então, romances seguintes foi o Der Weg zurück, que em português se chama O Caminho do Regresso, e que saiu em 1931 e que é assim como uma sequela do A Oeste Nada de Novo. A oposição à guerra e à violência, patente nas obras do Remarque, e o seu forte sentimento de tristeza e sofrimento com a evolução da situação política no seu país, tornaram-no muito incómodo para o governo nazi, que se tornou o partido do poder lá na Alemanha a partir do início da década de 1930. Portanto, como sabem, não é? O nazismo é uma ideologia que despreza a democracia e que considera todos os não-alemães, e especialmente o povo judeu, como umas raças inferiores. Então, no ano de 1933, os nazis baniram e queimaram os livros de Remarque. A propaganda do partido afirmava que ele era descendente de judeus franceses e que o seu verdadeiro nome era Kramer. Kramer, que é a Remarque virado ao contrário. Apesar da falta de provas, ainda hoje há quem afirme isso. Apesar de divorciados, em 1933, com a tomada do poder pelo partido nazi, o Remarque e a Zambona fugiram juntos para a Suíça e estabeleceram-se inicialmente no cantão de Ticino. Continuou a escrever sobre a experiência alemã do pós-guerra mundial e o seu livro seguinte foi o romance Drei Kameraden, que em português é Os Três Camaradas. Foi publicado em 1937 e que abrange os anos da República de Weimar, portanto, ou seja, desde o fim da guerra até começar o nazismo. Abrange aquela fase da hiperinflação de 1923 e vai até, portanto, ao final dessa década de 20. Em 1938 foi retirada a cidadania alemã a Remarque e então ele casou-se novamente com a Zambona com o objetivo de evitar que ela fosse forçada a regressar à Alemanha. Em 1939 emigraram ambos para os Estados Unidos, onde se naturalizaram americanos no ano de 1947. Durante grande parte desse tempo, o Remarque continua a manter a relação com a Marlene Dietrich, que também ela é imigrada e que também foi uma das pessoas que o ajudaram a entrar nos Estados Unidos. A relação dele com a Marlene Dietrich tinha começado no ano de 1937, quando se conheceram no Lido durante a sua estadia em Veneza, no Festival de Cinema de Veneza, e portanto, continuou durante vários anos. Ora, o relato desta relação é conhecido principalmente através das cartas, telegramas e telefonemas entre os dois, que foram reunidos mais tarde e publicados em livro. Então, lá no exílio dos Estados Unidos, o Remarque conheceu outros exilados alemães, além da Marlene Dietrich, como o Bertolt Brecht, a Greta Garbo e a Ingrid Bergman. Ao contrário de muitos outros escritores imigrados, o Remarque desfrutou lá de um alto nível de reconhecimento e de fama, certamente pelo facto de vários dos seus livros
já nessa altura estarem editados em inglês. Isso ajudou. A Elfrida, que era a irmã mais nova do Eric Remarque, foi executada pelos nazis no ano de 1943, depois de ter sido denunciada pela sua senhoria com a acusação de que fazia declarações derrotistas, tanto contra a guerra e contra o regime. Enquanto estava no exílio, o Remarque escreveu alguns romances que refletiram o seu desprezo pelo nacionalismo, como eu já falei, pelos estragos físicos e morais que agora esta nova guerra estava a causar na humanidade. E então o primeiro desses livros chamou-se Liebe deinen Nächsten. Em português seria, mas creio que não está traduzido, Ame o seu próximo, e que saiu em 1940. Foi publicado em inglês no ano seguinte em Londres, sob o título Flotsam. Após a Segunda Guerra Mundial, portanto, como sabem, durou de 1939 até 1945, né, e foi uma guerra em que de um lado estava a Alemanha, o Japão e a Itália, que foram derrotados pelos aliados, que incluíam os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França e a União Soviética. Portanto, estes, digamos, os principais membros de cada um dos blocos. Pronto, mas voltando atrás, depois da Segunda Guerra Mundial, a produtividade do Remarque aumentou. E ele voltou-se cada vez mais para o estudo das relações pessoais num contexto de guerra e de destruição social. E alcançou grande sucesso na sua carreira com a segunda obra lá do exílio, que foi um romance chamado o Arc de Triomphe, que também é francês, e que em português está traduzido por Arco de Triunfo, né? Traduzido literalmente, e que saiu no ano de 1946. Portanto, isto narra a vida difícil dos apátridas, né? Dos que tiveram a abandonar o seu país, que lhes retiraram a nacionalidade. Neste caso, um médico alemão que estava refugiado em Paris e que, portanto, a história acontece um pouco antes de começar a Segunda Guerra Mundial. Este romance foi também adaptado ao cinema, e foi adaptado pelo Lewis Milestone e protagonizado pela Ingrid Bergman, pelo Charles Boyer e pelo Charles Laughton. Após o fim da guerra, as autoridades alemãs não fizeram nenhuma oferta a Remarque para recuperar a sua cidadania alemã, como vimos que lhes tinha sido retirada no ano de 1938. Mas ele próprio também não se manifestou muito interessado, né? De acordo com as suas próprias declarações, ele não ligou absolutamente nada ao facto. No ano de 1947, então ele recebeu a cidadania norte-americana, como eu já referi atrás, e a partir do ano de 1948, ele então viveu, por vezes lá nos Estados Unidos, outras vezes na Suíça, junto ao Lago Maggiore, no cantão de língua italiana de Ticino, onde ele já tinha estado emigrado antes. Né? Os seus trabalhos posteriores incluem Zeit zu leben und Zeit zu sterben. Está traduzido em português como Tempo para amar e Tempo para morrer. Uma tradução literal. E que saiu no ano de 1954 e que é passado durante a Segunda Guerra Mundial. Depois outro, Der Schwarze Obelisco, em português, o Obelisco Preto. Também há outra tradução com o Obelisco Negro. E que saiu no ano de 1956. Outro, Der Funke Leben, traduzido por A Centelha da Vida, que saiu no ano de 1957, cuja ação decorre num campo de concentração. Ainda outro, Der Himmel kennt keine Günstlinge, que é O Céu Não Tem Favoritos, que saiu no ano de 1961. Eu julgo que este que não está traduzido, ou se está com um nome muito diferente e eu não consegui encontrar ligação. Outro, muito importante, que é Die Nacht von Lissabon, que é Uma Noite em Lisboa, que saiu no ano de 1962 e que é também, portanto, uma das suas obras mais conhecidas. Todos estes romances são histórias emocionantes e habilidosas de crise pessoal, de fuga e de aventura. O Remarque também escreveu uma peça de teatro, se chamou
Die letzte Station, a última estação, e que saiu no ano de 1956. Há um outro livro também que saiu postumamente, depois só no ano de 1971, que se chama Schatten im Paradies, que em português é As Sombras no Paraíso. A quase totalidade destes livros está editados em Portugal. Em 1957, Remarque e Zambona divorciaram-se novamente, desta vez definitivamente. Aliás, não é certo e seguro que eles, apesar de casados, tenham vivido juntos. Em 1958, ele casou-se então com a atriz de Hollywood Paulette Goddard, com quem ele então permaneceu casado até à morte, que veio a ocorrer em Locarno, lá na Suíça, lá junto do lago onde ele residia, a 25 de setembro de 1970, vítima da insuficiência cardíaca. Tinha ele, nessa altura, 72 anos de idade. O Éric Maria Remarque foi um dos mais importantes escritores do século XX e um dos inimigos mais fortes do nazismo e do nacionalismo em geral, especialmente o nacionalismo alemão, do Hitler, tal como o escritor austríaco, o Stefan Zweig, foram os dois maiores inimigos do nacionalsocialismo. O Remarque viu o seu trabalho reconhecido ao mais alto nível da literatura e chegou mesmo a ser um dos grandes candidatos ao Prémio Nobel da Literatura na época, mas nunca ganhou. Dono de uma escrita magistral e de um profundo conhecimento da alma humana, o Remarque ficará para sempre na história da literatura. Ora bem, eu esta semana andei a ler a sua obra-prima, como não podia deixar de ser. Que eu tenho aqui, A Oeste, Nada de Novo, que é de facto um livro fabuloso sobre a Primeira Guerra Mundial. Foi publicado no ano de 1929 e descreve a dureza da guerra a partir da perspectiva de um jovem com 21 anos. Mas, bem, eu não sei se sobretudo os mais novos, né, sabem bem em que é que consistiu a Primeira Guerra Mundial e quais foram as suas causas e consequências. Portanto, a guerra teve como causa próxima o assassinato do arquiduque Francisco Fernando da Áustria, que era o herdeiro do trono da Áustria-Hungria, que era na altura o Império Austro-Húngaro, por um nacionalista sérvio chamado Gavrilo Princip, na localidade de Sarajevo, na Bósnia. Daqui resultou a invasão da Sérvia pelas tropas austro-húngaras. E a seguir, seguiu-se a invasão da Bélgica, Luxemburgo e França pelas tropas alemãs, portanto do Império, na altura do Império Alemão, com o objetivo de virem chegar a Paris, né, e conquistarem toda aquela zona da Europa Ocidental. Portanto, foi o início de uma guerra que viria a durar até o ano de 1918 e que envolveu, então, por um lado, aqueles três grandes impérios da época, que eram o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, não é? Que tinha sede onde é hoje atualmente a Turquia, por um lado, e pelo outro, os ingleses, portanto, que eram outros grandes imperialistas, o Império Inglês, que estava espalhado também, tinha colónias por todo o mundo, o Império Russo, que é outro dos grandes impérios da época, e também a França, a Itália, o Japão e os Estados Unidos, portanto, estes do lado contrário, que se chamaram, portanto, os aliados. Portanto, a guerra, claro, alastrou às possessões que os vários impérios tinham espalhadas pelo mundo e, por isso, veio a ser uma guerra mundial. No final da guerra, vastos territórios, sobretudo na Europa, ficaram em completa ruína. Dos 60 milhões de soldados europeus que foram mobilizados para a guerra, 8 milhões foram mortos, 7 milhões ficaram incapacitados permanentemente para o resto da vida e 15 milhões ficaram também gravemente feridos. Para além de 6 milhões, calcula-se, de civis que morreram durante a guerra.
foi uma coisa terrível. Os quatro grandes impérios desapareceram após o conflito. O Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano e o Império Russo desintegraram-se. Quatro grandes dinastias que governavam estes impérios há vários anos, assim como as aristocracias que os apoiavam, caíram, nomeadamente a dinastia dos Romanov na Rússia, que desapareceu com a ascensão do comunismo na Rússia. Mas também, por exemplo, na Alemanha, começou a renascer outros totalitarismos que vieram depois a descambar o nazismo, que esteve depois na origem da Segunda Guerra Mundial. Foi um desastre esta guerra. Pronto, mas então, depois desta explicação, iria então falar do livro. Com uma linguagem comovente, o romance começa por relatar o treino dos soldados alemães para irem para a guerra, a realidade da guerra, das trincheiras e a verdade depois do pós-guerra. É uma história que descreve com implacável clareza e calorosa compaixão o sofrimento causado por esta guerra. O Remarque não conta muitos pormenores do horror e da sangria humana que é a vida nas trincheiras. Limita-se a narrar a tragédia de um pequeno grupo que era o protagonista, o Paul Baumer, que era um jovem que foi tirado da escola, juntamente com os seus colegas de escola, e que foram todos treinar para a guerra e que foram depois todos lançados na frente de guerra e que sofreram lá muito, muito, muito. O livro cinge-se a este grupinho, mas insiste na vertente sentimental, que se mantém fortemente até às últimas páginas do livro. Na amizade deles, naquilo que eles se sujeitavam para salvar o colega quando ele estava de repente apanhado no meio das balas e riscavam-se para o retirar. Então, pelos olhos do Paul Baumer, nós vemos irem morrendo sucessivamente todos os seus colegas de escola que tinham sido mobilizados com ele, até à morte do seu melhor amigo e até depois à morte do próprio herói, que infelizmente veio a morrer 2 semanas antes da guerra acabar. E depois então, as últimas 6 ou 7 linhas são narradas por um novo narrador. Portanto, é o Paul Baumer que narra toda a história, mas depois ele morre e então temos assim como que em género de epitáfio um outro narrador que aparece a dizer: tombou em combate em outubro de 1918, num dia tão tranquilo em toda a linha da frente, que as notícias do exército se resumiam a uma única frase: que não havia nada de novo a assinalar na frente ocidental. Caiu de borco e jazia no chão, como se tivesse adormecido. Quando o viraram, via-se que não terá sofrido por muito tempo. A sua cara revelava uma expressão tão composta que ele parecia quase feliz por as coisas terem terminado daquela forma. Portanto, num dia em que na frente de guerra não havia nada de novo a relatar, já com a guerra no fim é que ele morreu. Depois do que vos disse sobre a vida do Remarque, há aqui de facto muito do que ele também passou na guerra. Mas há de facto, muitíssimas diferenças. Então, a primeira é que o Remarque não morreu na guerra, não é? E ao contrário do Baumer. A segunda, e muito importante, é que o Baumer esteve na guerra vários anos, não foi desde o princípio, mas esteve vários anos na guerra, esteve em vários cenários e depois veio a morrer tanto naquela zona da Flandres, mas o Remarque esteve de facto lá também na zona da Flandres, mas foi muito pouquinho tempo. Aliás, ele chegou lá, cerca de um mês depois foi logo ferido, foi para o hospital e não teve assim tanta experiência de guerra como isso.
uma terceira diferença é que os sobreviventes, nomeadamente o Remarque, muitos deles conseguiram depois reformular a sua vida. No caso do Remarque, enfim, veio a ser um grande escritor e, contrariamente ao que dizia lá o Bauman, a certa altura, é que ele previa que os ex-combatentes viriam a ser sempre uns inadaptados, que eram uma geração perdida. Felizmente, nem todos foram uma geração perdida e, como disse, o Remarque foi um desses. No entanto, o Remarque, à sua maneira, também não deixou de ser um membro dessa geração que, embora não totalmente perdida, teve a sua vida muito afetada pelos traumas da guerra. Ora, o outro livro muito importante, né, do Remarque, que é Uma Noite em Lisboa, que a maior parte da história é passada em Lisboa, e que eu não li, nem tenho, mas, enfim, vou dizer umas palavrinhas assim muito resumidas sobre o livro que eu tirei, portanto, que me informei que tirei da net. Portanto, como viram, o livro chama-se Die Nacht von Lissabon, que estará traduzido como Uma Noite em Lisboa. É um romance bastante mais autobiográfico, pois acompanha a vida de um casal que procura fugir das forças nazis e passa-se em grande parte nos mesmos países onde o Remarque viveu pessoalmente, com a sua primeira mulher, até se exilar nos Estados Unidos. O livro baseia-se, não totalmente, né, na vida e nos factos da vida do autor, mas por isso mesmo o Remarque mostra ter um profundo conhecimento de coisas que ele não viveu, não é? Como as formas de sobrevivência nos campos de concentração, também o que muitos fugitivos tinham que suportar em pequenos hotéis e pensões, as viagens de comboio, longas viagens de comboio que os imigrantes tinham que suportar na sua fuga ao regime nazi. Fala também sobre a adoção de entidades alheias, não é? Entidades falsas, através de passaportes falsificados, de vistos também falsificados ou conseguidos de maneira, enfim, pouco normal. Fala também da saída de uma grande parte dessas pessoas via Lisboa, depois para irem para a América. Tudo isso fala lá no livro. Portanto, a fuga para a América através de Lisboa é, como vimos, como eu já disse, o tema central do romance, que alia o enredo da ação a fortes características humanistas e psicológicas e de ataques ao brutal regime nazi. Este livro foi também adaptado ao cinema e ainda mais do que o Oeste Nada de Novo. Foi adaptado ao cinema nada menos que 3 vezes. A primeira no ano de 1930 e esse filme teve um grande sucesso, ganhou o Oscar do melhor filme e o Oscar do melhor diretor. Também foi indicado para o Oscar do melhor roteiro e adaptado, não é? E para o Oscar da melhor fotografia, mas este não ganhou. Depois foi novamente adaptado ao cinema em 1979, este dirigido pelo Herbert Mann, e no ano de 2022, portanto ainda muitíssimo recentemente, foi feita uma terceira adaptação, desta vez dirigida pelo Edward Berger. Pronto, olha, é o que eu vos tinha para dizer hoje sobre este escritor, o Éric Maria Remarque, cujos livros falam sobre a guerra, nomeadamente sobre a Primeira Guerra Mundial e sobre as atrocidades do regime nazi. Espero que tenham gostado. E pronto, para a semana, se tiver vida e saúde, se Deus permitir, cá estarei de novo para vos falar sobre a vida e a obra de outro autor muito importante da literatura mundial. Ora, passem muito bem!